Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências começando e nesta aula nós faremos uma retomada sobre o sistema respiratório. Os objetivos desta aula, então, relembrar as estruturas do sistema respiratório, as suas funções e importância, relembrar os movimentos que nós realizamos durante a respiração e as trocas gasosas, como e onde elas ocorrem, e a importância desses mecanismos todos para o nosso organismo. Para início de conversa, então, dá uma olhada nessas duas situações aqui, nessas duas imagens. Qual delas será que é considerada mais saudável para o sistema respiratório? Um ambiente com pouca arborização, bastante indústria, bastante poluição atmosférica, ou um ambiente que seja mais arborizado, que tenha menos emissão de gases na atmosfera? Tenho certeza que você afirmou aí, que é esta situação. E de fato é, porque a poluição ela pode sim comprometer, afetar o bom funcionamento do nosso sistema respiratório, sistema que é fundamental para o nosso organismo. E falando nisso, em ser fundamental para o nosso organismo, uma questão aqui para você responder aí com as suas palavras. Por que a respiração é o processo essencial ao organismo? Explica aí qual é a função, a importância da respiração e nós já voltamos para fazer a correção. E então, o que você colocou aí? A nossa respiração, ela envolve trocas gasosas, tá? E é justamente por isso
que ela é tão importante, tão essencial? Porque através da nossa respiração, nós absorvemos o gás oxigênio, o O2, do ar, que vai ser utilizado pelas nossas células do corpo todo, num processo muito importante chamado respiração celular. Então, para que a gente possa estar vivo, não basta só ter comida, a energia que o nosso corpo apresenta, capaz de fazer com que a gente pense, fale, ande, o coração funcione, tudo funcione, não depende só da energia que vem dos alimentos, mas depende também do oxigênio ser absorvido pelas células. E isso só é possível através da respiração, tá? Então a gente absorve gás oxigênio, eliminamos o gás carbônico, que é um subproduto, né? Que é um produto tóxico em altas doses para o nosso organismo. Então este é o papel, esta é a importância da respiração. Permitir que o corpo absorva gás oxigênio e elimine o excesso do dióxido de carbono, ou simplesmente chamado de gás carbônico. As estruturas que formam o sistema respiratório são as vias respiratórias e os pulmões. Quais são as estruturas que fazem parte dos pulmões, das vias respiratórias? Será que você lembra? Vamos ver se você lembra através deste exercício. Então, nós temos aqui uma ilustração com 5 números indicando estruturas do sistema respiratório. Então, vou te dar um tempinho para você identificar elas, tá? E aí nós já faremos a correção. Vamos corrigir então? Estrutura número 1, as cavidades nasais, né? A entrada do ar.
Estrutura 2 estava indicando a boca, que sim, também faz parte da respiração. A estrutura 3, esse tubo é a traqueia. A estrutura 4 estava indicando os pulmões. E a estrutura 5, este músculo que fica logo abaixo dos pulmões, que nós denominamos então diafragma, né? Um músculo que vai atuar no controle dos movimentos respiratórios. Então, recapitulando essas estruturas, as fossas ou cavidades nasais é o local por onde acontece a entrada do ar, né? Por onde deveria ser a entrada do ar. A boca também vai participar desse sistema. Nós temos nesta região a faringe, que é um órgão comum ao sistema digestório. Logo abaixo nós temos a laringe, que fica na região mais da garganta, então o ar passa por todas elas e desce pela traqueia, que está indicada aqui pelo número 5. A traqueia vai levar o ar até os pulmões, então a traqueia vai se bifurcar dentro dos pulmões, dando origem aos brônquios. Os brônquios são essas estruturas que lembram galhos de árvores. À medida que eles vão ficando mais finos, formam o que nós chamamos de bronquíolos, tá? Outras estruturas também que a gente pode observar do sistema respiratório é essa musculatura, que é típica dos mamíferos, tá? Só mamíferos apresentam, que é esse músculo aqui, logo abaixo dos pulmões, chamado diafragma. Então, essas são as estruturas do sistema respiratório. E mais uma questão aqui para você pensar um pouquinho sobre o funcionamento desse sistema. Por que o correto é respirar pelo nariz e não pela boca? Existem algumas situações que a gente até pode ter que respirar pela boca, né? Quando está gripado, quando está correndo de uma forma muito intensa. Então, você acaba respirando pela boca, mas não é o correto. O correto é que isso aconteça pelo nariz. Você lembra o porquê? Então, explica aí e nós já voltamos para continuar essa conversa.
por que o correto mesmo é que a respiração aconteça pelo nariz? Ao entrar pelas cavidades nasais, tá? O ar acaba sendo aquecido e filtrado também. Então, toda essa região das cavidades nasais, ela é altamente vascularizada, então tem muitos capilares sanguíneos ali. Na medida que o ar vai passando, ele vai sendo aquecido, tá? Isso é bem importante para que ele chegue numa temperatura adequada lá nos pulmões. Ele vai ser umedecido também e olha só que legal. Toda essa região é revestida por células especiais que tem como se fossem cílios, pequenos pelinhos que vão filtrar o ar, tá? E muco, também tem bastante muco nessa região que vai impedir a entrada de micro-organismos, de poeira, de partículas e tudo isso vai dificultar as infecções respiratórias, tá? Então, olha só essa imagem de microscópio aqui, que legal. Essas estruturas aqui, esses microcílios, são as células, né? O revestimento dessas células que a gente tem nas cavidades nasais. Então, se a gente respira pela boca, todos esses processos não acabam acontecendo, o que facilita com que a gente acabe adquirindo alguma infecção bacteriana, viral, tá? Por isso que é importante respirar, tentar respirar sempre pelo nariz. A cada respiração nossa, nós realizamos dois movimentos, a inspiração e a expiração. Qual é a diferença? Na inspiração, os nossos músculos intercostais, são os músculos que a gente tem entre as costelas, tá? Eles se contraem e se elevam. Então, a gente fica com o volume da caixa torácica maior. Nesse mesmo momento, o nosso diafragma também se contrai. E quando ele está contraído, ele desce, ele abaixa, tá? Então, este músculo que está embaixo dos pulmões, quando ele se contrai, ele abaixa. Isso vai permitir, olha só que legal, quando ele abaixa, isso vai permitir que os pulmões se dilatem e o ar entre, levando assim o oxigênio para dentro do nosso corpo. Então, na inspiração, as costelas elevam, os músculos da costela, né, elevam, e o diafragma abaixa. Então, o volume da caixa torácica aumenta, os pulmões se expandem e o ar entra. E na expiração? Na expiração, então, os nossos músculos intercostais relaxam, o nosso diafragma também relaxa. E quando o diafragma relaxa, ele sobe, tá? Empurrando os nossos pulmões, mandando o ar para fora. Olha só no GIF aqui nessa animação. Então, músculos relaxando, diafragma relaxando e subindo, empurrando então os pulmões, fazendo uma pressão, fazendo assim com que o ar vá para fora do corpo. Então, no momento da expiração, nós estamos eliminando o gás carbônico do nosso corpo. Nós inspiramos, levamos o oxigênio para dentro. Quando relaxamos os músculos, o diafragma, nós expiramos, eliminando o gás carbônico. Agora temos uma questão aqui para você lembrar de uma estrutura muito importante, a estrutura funcional do sistema respiratório. Então, essa estrutura aqui, ó, que está em destaque, nós temos milhares delas dentro dos nossos pulmões. Elas estão lá na pontinha de cada bronquíolo, tá? São como se fossem pequenos saquinhos, bexiguinhas, muito vascularizados, onde acontece a hematose, as trocas gasosas. Como que nós denominamos essas estruturas microscópicas onde acontecem as trocas gasosas? Lembra? Se não lembra, pega lá seu material, volta algumas aulas atrás, encontra aí e eu já volto aqui para corrigirmos juntos.
Essas estruturas muito microscópicas, né, muito pequenas, tá? Que nós temos várias delas, são denominadas alvéolos pulmonares. E é justamente neles que acontece a troca gasosa. Essa troca gasosa que nós denominamos hematose, nada mais é do que a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico, certo? E aí chegamos ao fim dessa aula, então o momento da nossa retomada. Nessa aula nós vimos que o sistema respiratório é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões, que nós apresentamos dois movimentos respiratórios, sendo eles a inspiração e a expiração. O que acontece em cada um deles é, os músculos que nós temos entre as costelas e o diafragma ou se contraem ou relaxam. Então, olha só, na inspiração, músculos intercostais e diafragma contraídos. Quando o diafragma desce, pulmões dilatam e o ar entra. Já na expiração, músculos todos, inclusive o diafragma, relaxam, volume da caixa torácica diminui, diafragma empurra os pulmões, mandando o ar para fora. E vimos também que as trocas de gases, chamada de hematose, acontece sempre lá no interior dos pulmões, numas estruturas microscópicas funcionais dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares. Então, espero que você tenha aproveitado bem essa aula, bons estudos para você e até mais!